como os seus pensamentos travam a sua vida, como que eles afetam negativamente a sua vida. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, o que são pensamentos? E aí numa definição bem simples e rasa para que você entenda e leve isso para a sua vida. Eu estou olhando para cá e para cá, gente, porque eu coloquei a câmera no lugar errado, me desculpe, a câmera do YouTube e do Facebook. Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo, enfim, na próxima eu altero. Então, pensamentos são coisas, simples assim. Como assim, Patrick? Pensamentos são coisas. Pensamento é tudo aquilo que passa na nossa mente, tudo aquilo que é fruto, que é produto do que a gente produz aqui dentro, tá? Fica comigo que você vai entender de maneira muito mais simplificada. Nossa mente, muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa mente faz o quê? Nossa mente divaga. Já percebeu isso? Que a gente muitas vezes se perde no meio dos nossos pensamentos? E o que você não pode deixar acontecer? Não é porque um pensamento veio à sua mente que você precisa adotar ele para a sua vida. Não! Não é todo pensamento que presta. Cientificamente falando, para cada 5 pensamentos que a gente tem, só um vale, só um presta. Vamos fazer um teste? Você topa? Você que está aqui comigo fazer um teste? Você precisa ser sincero, você precisa jogar limpo com você mesmo. Beleza? Vamos lá. Pensa aí agora, nos últimos 5 pensamentos que você teve. Pensa aí. Mas seja sincero, joga limpo com você. Vamos lá. Os últimos 5 pensamentos que você teve. Enquanto isso eu bebo uma água. Pensa aí, nos últimos 5 pensamentos que você teve. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho. Pensou? Trouxe à tona? Trouxe à sua memória? Desses 5 que você pensou, quantos que você pode usar? Desses 5 que você pensou, quantos que você pode usar positivamente para a sua vida? Provavelmente 1, 2 no máximo. Ah, Patrick, mas às vezes eu estou inspirado e eu penso umas paradas maneiras. Sim, mas na maioria das vezes, em 90% das vezes, para cada 5 pensamentos que você tem, para cada 5 pensamentos que a gente tem, apenas um presta. E aí você fala assim para mim, tá, e por que eu preciso ficar ligado nisso? Por que eu preciso ter atenção quanto a isso? Por que a questão dos pensamentos, ela é tão relevante para a minha vida? Primeiro lugar, é através dos seus pensamentos que você cria a sua vida. A vida que você vive hoje, leva isso, a vida que você vive hoje, você criou no passado com seus pensamentos. Não, mas eu vivo uma vida ruim, não foi isso que eu criei. Não foi isso que eu queria. Mesmo inconscientemente, isso é uma verdade. Você cria a sua vida através de tudo que passa na sua mente. Por isso que eu falei lá em cima que você não é porque você pensou que você precisa adotar ele como uma verdade, não precisa adotar esse pensamento como se ele fosse seu de estimação, não. Beleza? Então, é através do que passa na nossa cabeça que a gente cria exatamente tudo que a gente vive. A vida que você está vivendo hoje, você criou com os pensamentos de ontem. Os pensamentos que você está tendo hoje, você está criando o seu hoje, o seu amanhã, o seu futuro. Por que a gente precisa, Malu Arrigoni, bem-vinda, boa noite. Por que a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos? Como eu te disse no início da nossa live, pensamentos são coisas. Por que pensamentos são coisas? Porque eles se concretizam, eles se tornam a realidade que a gente vive. A gente cria toda e qualquer situação através daquilo que a gente pensa. Então, mesmo os pensamentos positivos e os pensamentos negativos têm esse poder. Quando você mistura o seu pensamento com um desejo muito ardente
e um objetivo muito bem definido, aí é uma explosão de realização na sua vida. Então, você pensa, a partir do que você pensa, você começa a co-criar o seu mundo, co-criar a sua realidade. E aí quando você junta pensamento, desejo e objetivo muito bem definido, aí ninguém te para. Tá, então, mas e se eu usar só o pensamento, funciona? Não. Só pensar, simplesmente pensar por pensar, não resolve nada. Você precisa ter muito bem definido um objetivo, muito claro, clareza do que você exatamente quer. Você precisa pensar nisso que você tanto quer, nesse objetivo definido, o máximo de tempo que você puder, sempre ter contato com esse objetivo que você definiu, e você precisa ter um desejo ardente. A gente vai ter uma live específica para falar sobre cada uma dessas situações, pensamentos, desejos e objetivos. Hoje eu não vou me aprofundar aqui em cada um deles, porque não é nosso objetivo, ok? É a partir dessa maneira, da junção de objetivo definido, muito claro, pensamentos e objetivo definido, muito claro, pensamentos e clareza, desejo ardente, é que você cria pobreza e riqueza na sua vida. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. São filhas do pensamento. Ok? Faz sentido para vocês? Isso que a gente está conversando aqui? Fala comigo, vocês que estão. Faz sentido? Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui. Faz sentido? Faz sentido isso que a gente está conversando? Então, quando a gente junta desejo, pensamento e objetivo muito claro, a gente cria riqueza e pobreza na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento, aos nossos pensamentos é porque eles geram sentimentos. Pensamento gera sentimento. Não acredito nisso aí não, Patrick. Começa a pensar em você triste. Começa a pensar em alguma coisa que te deixa triste. Ou começa a pensar em alguma coisa que te deixa feliz. Vê se lá no profundo o seu próprio corpo já não começa a se manifestar de alguma maneira para que esse sentimento seja cristalizado. Para pensar comigo, vê se isso não é uma verdade. Tudo começa com o nosso estado mental, tudo começa com o nosso pensamento, tudo começa da maneira como a gente usa aquilo que a gente cria na nossa mente. Tudo, toda a nossa realidade é criada a partir daquilo que a gente pensa. Toda. Ah, isso vale para a vida profissional, Patrick? Vale. Isso vale para minha família? Vale. A maneira como eu penso influencia a vida do meu negócio? Influencia. A maneira como eu penso influencia a vida do meu filho? Influencia. Porque a partir daquela realidade que você cria aqui dentro, você vai viver no seu dia a dia. Então, se você acredita que você precisa batalhar muito para que o seu negócio vá para frente, você vai batalhar muito para o seu negócio ir para frente. Porque essa é a verdade que você assumiu para a sua vida. Esse é o pensamento que você adotou como um pensamento de estimação para você criar
a sua realidade em cima do teu negócio, em cima da tua empresa. Faz sentido? A maneira como você pensa em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação à sua família, é a maneira como você vai agir diante deles. Aí agora eu vou te dar um exemplo de uma pessoa, te dar um exemplo clássico. Você que está aqui comigo, provavelmente você conhece a marca de carros Ford, certo? A marca de carros Ford. Quem é o dono dessa empresa? Quem é o dono dessa marca? Henry Ford. Vou te contar um exemplo para que você consiga entender como que a questão do pensamento influencia. Há muito tempo atrás, quando o Henry Ford, queria criar o motor V8, né? Hoje a gente tem mais um monte de tipo de motores aí, enfim, muito mais avançados do que esse motor V8. Mas na época, lá em 1900 e bolinha, que eu não sei exatamente o ano, lá naquela época, quando ele chegou para os engenheiros da empresa dele e propôs a criação desse motor, né? Ele chegou para a engenharia, para os engenheiros da empresa dele e propôs a criação do motor. O que o pessoal falou? Falou assim, você está maluco, isso aqui não faz sentido, isso é impossível. Ele decidiu produzir o famoso motor V8 e ele chegou para o pessoal da engenharia e falou para eles criarem, né? E aí tinha um monte de detalhes, se eu não me engano ele queria encaixar uma certa quantidade de pinos, 8 pinos, se eu não me engano, dentro de uma determinada peça. E aí essa determinada peça, lá naquela época não fazia sentido algum para os engenheiros. Aí ele virou para os engenheiros e falou assim, eu quero que vocês projetem esse motor assim, 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 assado. Na época, os engenheiros juntos, eles se juntaram e se falaram assim, isso é impossível, isso não dá para fazer, é impossível, não dá para a gente criar isso. E aí ele virou e falou assim, ok, produzam assim mesmo. Ele tinha muito bem definido na cabeça dele o tipo de motor que ele queria criar, mas ele não era engenheiro, ele era o dono da empresa, ele pagava os engenheiros para que os engenheiros criassem isso. Certo? E aí quando ele propôs isso, o engenheiro falou assim, isso não dá para fazer. Aí ele respondeu simplesmente assim, produza assim mesmo, faça assim mesmo. Não, mas é impossível. Faça assim mesmo, faça assim mesmo. Ele tinha muito bem definido o que ele queria dentro da cabeça dele. Aí ele respondeu o seguinte, faça assim mesmo, demore o tempo que demorar, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês produzam esse motor, eu quero que vocês criem. E aí o que aconteceu? Passaram 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses. Já estamos falando aí de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Quando o Henry chegou para ver, para falar com os engenheiros. E aí o que os engenheiros responderam? A gente não conseguiu, isso é impossível. E o que o Henry respondeu? Ele desistiu? Será que ele desistiu? Não. Ele simplesmente falou o seguinte. Continuem tentando. Continuem tentando. Simples assim. Ah, mas a gente já tentou e não conseguiu. Continuem tentando. Assim mesmo. E aí, algo que Henry Ford tinha muito bem claro na cabeça dele era o seguinte, uma crença, né, um pensamento que já estava cristalizado porque ele vivenciava aquilo ali, era o seguinte, eu quero, eu vou ter. Não importa, eu quero, eu vou ter. E eles continuaram tentando por mais uma determinada quantidade de tempo. E aí, num estalar de dedos, num passe de mágica, o que aconteceu? O motor foi projetado, o motor foi criado, o motor foi desenvolvido. Depois de anos e anos e anos, tentando.
A determinação fez que num estalar de dedos, o motor acontecesse. O motor fosse criado, o motor passasse a funcionar. E aí o que a gente precisa lembrar lá, que eu falei no início? Como que esse pensamento de Henry Ford, né, na questão do motor, se tornou realidade? Porque ele manteve o desejo ardente, com um objetivo muito bem definido. E ele pensava naquilo, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Depois de muito tempo, aquilo se consolidou no motor V8 que foi criado. Pensamento, objetivo muito bem definido, desejo ardente, independente do tempo que demora. Independente do tempo que demora. Mais uma vez, a determinação de Henry Ford fez com que o motor fosse criado. E a partir daquele motor ali, a gente tem essa frota automotiva e gigantesca da Ford. Porque já pensou se ele tivesse desistido lá, quando os engenheiros virassem para ele e falassem: não dá, é impossível. Já pensou? Como que seria? Então, juntar pensamento, desejo e objetivo definido é uma explosão de possibilidades para você tornar a sua realidade, tornar um pensamento seu numa forma de objeto cristalizado, de realização no seu dia a dia. É a partir dessa junção, que a gente cria a nossa realidade. Todo sucesso e todo fracasso vem a partir da junção desses três elementos: pensamento, desejo e objetivo definido. Nossa, mas você está repetindo muito. É porque é importante. Eu preciso que você grave isso. Pensamento, desejo e objetivo muito bem definido. E como que Henry conseguiu resolver isso? Ele tinha muito bem definido como que ele queria o motor, como que ele pediu para a engenharia da empresa dele. Ah, mas eles não acreditaram. Não me interessa. Não precisa de ninguém acreditar nos seus sonhos. Os sonhos são seus. Não precisa de ninguém acreditar num pensamento que venha na tua cabeça e você adote aquilo ali como uma verdade porque te faz bem. Não precisa com que as pessoas acreditem. Basta você acreditar. É você que cria a sua vida. E você falou assim: ué, mas você falou que o fato de a maneira como eu pensar influencia na vida da minha família? Claro! Porque você tem uma relação com a sua família. Você tem uma relação com o seu filho, com a sua empresa, com os seus funcionários. Então é óbvio que você age conforme a maneira como você pensa. Ok? Saber claramente o que a gente quer é essencial para conquistar qualquer coisa na vida. Não tem como ser diferente. Sabe por quê? Porque tem o tempo todo gente querendo as coisas pela gente. As situações do dia a dia levam a gente muitas vezes por caminhos que a gente não planejou ir. Simplesmente porque na correria ali, né, no abafar do dia a dia, a gente muitas vezes faz as coisas e nem pensa. Vem alguma coisa na nossa cabeça, a gente adota aquilo ali como uma verdade e pronto, a partir daí tudo é criado. Aí eu falo assim: pô, esse Henry Ford eu não conheço. Olha para as outras pessoas à sua volta, os improváveis. A Anitta, dá outro exemplo da Anitta de novo. Mulher saiu lá da favela, não sei da onde, do Rio de Janeiro. Hoje, olha quem é ela. Quantas entrevistas que eu já ouvi dela, quantos depoimentos das pessoas falando: eu não acredito, tá bom, vamos fazer assim mesmo, vamos fazer dar. Nós vamos chegar nisso, nós vamos ser top nisso, top naquilo. Dá trabalho, gente. Dá trabalho, não é fácil. Hoje em dia, de favelada, né? Igual o pessoal chamava, funkeira favelada. Hoje o pessoal fala o quê? Já ouvi até papos aí de que querem ela como presidente. Ah, mas o que você pensa sobre isso? Não vou entrar nesse mérito aqui.
Quantas pessoas saem da favela e criam uma vida milionária, uma vida abençoada, uma vida lotada de dinheiro, de realização, de sucesso, porque simplesmente não para ficar ouvindo qualquer cão que para latir, não. Tem um objetivo muito bem definido dentro da sua cabeça, junta com a maneira de pensar, desenvolve um desejo absurdamente ardente e realizam aquilo que tanto querem. Só que usam o pensamento, o seu pensamento, Juliana Gomes, esteticista, boa noite, bem-vinda. Usam o seu pensamento para criar uma vida positiva, uma vida de sucesso. Assim como você pensa, você é. Isso não é só um versículo bíblico, não. Isso é uma verdade no mundo da criação. Assim como você pensa, você é. Assim como você pensa sobre o seu negócio é. É exatamente dessa forma. Pensamentos se cristalizam, pensamentos criam a nossa vida. E aí você vai falar assim, Patrick, isso aí que você está falando isso aí que você está falando não é verdade. Eu não acredito nisso, para mim é tudo uma baboseira, estou aqui gastando meu tempo com você. Isso daí não faz sentido, para mim não faz sentido. Só de eu pensar eu consigo realizar? Então tá bom. Olha a sua volta agora, faz esse exercício, você precisa fazer esse exercício. Olha a sua volta e pensa no que as pessoas positivistas e as pessoas negativistas geralmente falam. O que geralmente sai da boca das pessoas? O que geralmente sai da boca das pessoas positivas? O que geralmente sai da boca das pessoas negativas? Olha o tipo de vida que a pessoa positiva tem. Olha o tipo de vida que a pessoa negativa tem. Simples assim. Só não é simples e claro para quem não quer enxergar. É dessa forma que acontece. E aí você fala assim, nossa, o que tem a ver a pessoa ser positiva e a pessoa ser negativa? Ela fala aquilo que a cabeça dela está cheia. Comunicar, pensar, sentir. Você fala o que vem na tua cabeça. Mesmo que inconscientemente, aquilo que sai da tua boca cria teu mundo. Eles falam assim, como que eu tenho que lidar diante dessas situações? O que eu preciso fazer? Como que eu ajo? Qual a maneira certa de eu cuidar disso na minha vida? Primeira coisa, você não tem que adotar como uma verdade tudo que vem na tua cabeça. Te ensinei aqui no início dessa live que para cada 5 pensamentos que você tem, só um presta. Então fica atento a isso. Agora, ficar atento é diferente de você ficar igual uma polícia correndo atrás dos pensamentos que você está tendo. É muito diferente. Ficar neurótico, sabe? O que eu estou pensando agora? O que eu estou pensando? Não é isso. É estar atento, é estar presente no presente, estar atento ao teu presente, estar atento ao que você está vivenciando, estar atento ao que está saindo da tua boca, porque o que está saindo da tua boca está vindo da tua cabeça, da tua mente. E se o que você tem falado não tem sido positivo, provavelmente o que você tem pensado não tem sido positivo. Se o teu negócio não anda bem das pernas, provavelmente vem a partir daquilo que você anda pensando sobre o seu negócio. Se a tua família não está bem, provavelmente tem muita responsabilidade sua ali ao que você pensa em relação à sua família, à tua escola, ao teu trabalho. Não é para ficar neurótico, é para ficar atento, presente no momento que vier. Quando o pensamento surgir, e aí você estando atento, quando o pensamento surgir, o que você vai fazer? Se aquilo ali de alguma forma não for positivo para a sua vida, se questione. Da onde veio isso? De onde tirei esse tipo de pensamento pequeno? Sabe, esses dias eu ouvi de uma pessoa assim, porque lá na minha empresa o cliente tem sempre razão. Hã? Tem sim. No mundo dele.
Ele tem razão naquilo que ele consome, da maneira como eu trabalho, quem decide sou eu. Que negócio é esse de jogar a tua empresa nas mãos do cliente? O cliente faz o que ele quer e você se adapta? E a tua visão de mundo, a tua visão de negócio, fica onde? Ah, mas se eu não fizer o que o cliente quer, aí, então deixa ele embora. Aquilo que não for para ser do teu negócio não vai ser e está tudo certo. Atraia com seus pensamentos clientes novos, atraia com seus pensamentos clientes novos, clientes que não vão te encher o saco. Clientes abençoados. Atraia com a tua mente. Pense que você tem o direito, igual eu falei quando a gente começou essa live aqui, você é um ser maravilhoso, você merece viver uma vida de riqueza, de abundância, de poder, de exagero positivo. É para isso que você está vivo. Então atraia essa verdade para o teu negócio, atraia essa verdade para a sua família. Pensar cria novas realidades. Pensar muda destinos. Pensar elimina dores antigas do teu passado. Pensar muda o sentido da tua vida. Pensar traz sorrisos. Pensar muda destinos. Pensar cria novas realidades. É a partir do pensar que você desenha a sua vida. É a partir do pensar que você cria toda a sua realidade. Toda, em qualquer circunstância, é a partir do teu pensamento que aquilo foi criado. Sempre. Da mesma forma que pensar traz sorrisos, pensar também traz choro. Você fica pensando naquela coisa. Então esteja atento às coisas que você tem pensado. Tá, como que eu faço isso? Para pensar aí agora, pega um papel e anota os últimos pensamentos que você teve. Em relação a qualquer coisa. Para pensar nos últimos pensamentos que você teve. Faz uma listinha. Olha lá, pelo menos os 10 últimos pensamentos. Provavelmente você vai descartar aí, uns 7, 8. Só 1, 2 que vai valer a pena. Ah, mas por que a vida é assim? Gente, não vamos gastar tempo tentando entender por que a vida é assim. A vida é assim e ponto. Beleza, se eu sei que a vida é assim, a partir daí eu vou estar atento. Caramba, 5 coisas, 5 pensamentos que vieram na minha cabeça, 4 você descarta. Escolhe qual dos 5 que você vai pegar como positivo para a tua vida. Esteja atento, presente, no momento presente. Olha os coraçõezinhos aí. Cláudia Ingrate, bem-vinda. Muito bem-vinda. Chegando no finalzinho, tá aí. Estar presente. Gente, o hoje não chama presente à toa, não. É presente de presente mesmo. Ah, eu adoro ganhar um presente. Então, o presente é o hoje. Ele não chama presente aleatoriamente, não. O presente, estar presente é um presente. Para que ficar vivendo lá no futuro? Para que ficar vivendo de passado? Quem vive de passado é museu. Quem vive olhando só lá no futuro, lá na coisa que vive ansioso. Curte o hoje, o agora, cada momento que você tem. É assim. Qual tipo de vida que você tem criado com seus pensamentos? O que você tem pensado? Quais as coisas que você tem pensado e adotado como estimação que tem feito você criar a vida que você tem vivido? A partir aí, do exemplo do Henry Ford que eu te dei no início dessa live, o que você pode adotar a partir de agora para a tua vida? Eu quero, eu vou ter. Ah, mas é difícil. Deixa ser difícil. Mesmo sendo difícil, eu vou ter. Ah, mas é impossível. Não dá. Então, mesmo sendo impossível, a gente vai fazer ser possível. Ah, mas não tem a mais. Nós vamos fazer e ponto. Tem um cachorro. Ah, não. Não tá querendo. Mesmo não sendo possível, eu quero, eu vou ter, eu vou fazer por onde? Eu vou estar atento aos meus pensamentos. Eu vou definir um objetivo muito claro. E ponto. Não é fácil, mas é possível. Ah, eu queria criar assim, assim, não vai dar, então. Cria assim mesmo. Não, mas
Produza assim mesmo. Foi isso que Henry Ford fez e hoje a gente tem essa frota de carros absurda. Essa frota de carros. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Eu vou tentar. Não vou tentar. Eu vou fazer dar certo. Qual dessas? Ó, eu estou te dando aí um monte de pensamento para você adotar dentro dos projetos que você está tendo hoje. Eu quero, eu vou ter. Eu vou fazer assim mesmo. Ah, não dá. Eu vou fazer dar. Eu vou fazer dar certo. Leve o tempo que precisar. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não me interessa. Eu vou fazer. Não existe plano B para mim. Eu vou fazer isso aqui dar certo. É isso que é um objetivo muito bem definido. É isso que é um desejo ardente. É você não recuar mediante o primeiro obstáculo que você tem. O primeiro empecilho que você tem. Isso é um objetivo claro e definido. Isso é um desejo ardente. E aí todos os seus pensamentos, se pensar nisso dia, tarde e noite, é isso que vai fazer seus objetivos se transformarem em realidade. E aí, ó, é assim que o passe de mágica acontece. Gente, pobreza e riqueza são filhas de pensamento. Se você tem vivido uma vida de pobreza, de falta, de escassez, é porque você tem pensado pobreza, falta e escassez. Você tem criado a pobreza da sua vida. É isso. Seus pensamentos têm te gerado riqueza ou pobreza? Não precisa me responder. Responde para você aí mesmo. Seus pensamentos têm gerado riqueza ou pobreza? Você que tem criado. Nossa, como você está repetitivo. É para ver se entende. Para ver se você entende. Pensamentos altos, pensamentos nobres. Pessoas de sucesso têm pensamentos nobres, pensamentos acima da média. Essa história de o suficiente está bom. Que o suficiente está bom o quê? É o superabundantemente além. Eu não quero chegar só até aqui, eu quero ultrapassar o topo se for possível. Que eu vou fazer ser possível. Agora, se você não deseja isso, se você não tem muito claro o que você quer, você vai ficar mudando de caminho o tempo todo. Sabe aquela coisa lá do acho que é o gato de botas? Não, Alice no País das Maravilhas. É isso, acho que é isso. Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Agora, se você sabe exatamente, você quer sair do ponto A e você quer chegar no ponto B, não me interessa se vai chover, se vai ter espinho, se vai ter pedra no caminho, se vai ter... Não me interessa o que vai ter no meio do caminho. Eu vou chegar no ponto B, custe o que custar. Ah, mas está difícil. Não me interessa se está sendo difícil. Eu vou continuar seguindo mesmo estando difícil. É assim que pessoas de sucesso pensam. É exatamente assim que pessoas de sucesso pensam. Tá difícil, fica mais difícil porque eu vou ficar mais forte. Eu não quero que o caminho fique mais fraco para eu passar. Eu quero ficar mais forte para chegar onde eu quero chegar. Essa é a pegada. Essa é a sacada que eu quero deixar aqui para você. Cria essa vida de poder, essa vida de abundância, essa vida de riqueza, essa vida que eu falei que você é merecedor através da tua mente. Você quer, você pode. Agora faz por onde? Não vai cair do céu. Dá trabalho, exige esforço. É por isso que não é para qualquer um. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até agora. A gente, durante as próximas 2 semanas, a gente vai estar aqui de segunda a sábado, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde ou da noite? Enfim, 6 horas da noite. Se você ainda não se inscreveu para o evento que vai acontecer de 25 a 29 de abril, eu quero te convidar para fazer isso. Assim que acabar essa live, vai lá no link do meu perfil e se inscreve. Vai ser muito bom te encontrar lá e vamos destravar a tua vida. Eu quero te ajudar a destravar a tua vida através do poder da tua mente, para que você viva uma vida sem limites. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Matheus falou o seguinte: professor, lembra de mim? Claro que eu lembro de você, cara. Tá tudo bem? Bem-vindo aí, mesmo no finalzinho da nossa live. Me chama lá no direct e vamos bater um papo, beleza?
A gente se vê amanhã às 6 horas da noite. E ó, uma vida sem limites só depende de quem? De você, da sua mente. Comunicar, pensar, sentir. Se tua vida está travada, a culpa é tua. Culpa não, responsabilidade. Quer uma vida sem limites? Começa a observar o que tem andado na tua mente. Beijo, ótima noite, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.